Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Na aula de hoje, vamos ver aqui um pouco mais sobre os pareceres. E o que seria o parecer, pessoal? O parecer nada mais é do que um documento oficial com o qual uma comissão ela se manifesta, ou seja, ela dá sua opinião sobre qualquer assunto ou projeto que está analisando. Lembrando que cada comissão tem um assunto específico. Tem a comissão do esporte, a comissão da cidadania, a comissão da criança, do adolescente, tem a comissão da educação, da saúde, enfim, tem vários tipos de comissão. E aquela comissão vai dar o parecer, ou seja, vai se manifestar, dar a sua opinião, ok? Sobre aquele assunto que está sendo pautado. Quais são as regras de competência daquele parecer? Bom, a comissão ela deve se limitar estritamente à sua área de atuação. Ou seja, um parecer da comissão de saúde, ela não deve opinar sobre economia, por exemplo. Ok? E como é que seria esse parecer? O parecer, ele é o único para projetos apensados. O que são projetos apensados? São projetos que tratam do mesmo assuntos e são anexados, ou seja, apensados e tramitam juntos, ou seja, um ao lado do outro, apensados, é um do lado do outro, são o mesmo assunto. Por exemplo, vamos falar sobre esporte na escola, aí outro, a educação na escola. São projetos que falam sobre o mesmo assunto, que é vida escolar. Tem projetos que têm interdisciplinaridade, ou seja, passa por mais de uma comissão, ok? Cada comissão vai adentrar naquele assunto da sua competência, certo? E tem projetos que são interligados, ou seja, trata do mesmo tema. Aí, quando trata do mesmo tema, eles são apensados, ou seja, são colocados juntos, tramitando junto, para dar um parecer só, ok? Aí a comissão ela diz exatamente um único parecer que aborda todas aquelas proposições anexadas. O artigo 28, 128 ele trata da necessidade do parecer para votação. E o que seria esse parecer para votação? Como regra, nenhuma preposição, ou seja, nenhum projeto de lei, ele pode ser discutido e votado sem um parecer escrito da comissão competente. Não pode passar lá sem que ninguém olhe, por exemplo. Tem que, pelo menos, dar uma opinião, ou seja, daquele assunto que está sendo tramitado, os deputados eles têm que opinar. Ah, isso aqui tem justificativa, isso aqui tem alguma importância, aí eles vão discutindo lá para ver se aquele projeto tem fundamento ou não, ok? E tem exceção? Tem exceção. Como toda lei tem a sua exceção. Em casos assim, muito específicos, previstos no regimento, como em algumas urgências, o parecer ele pode ser verbal, porque não normalmente é escrito o parecer. Como tem alguns assuntos urgentes a ser tratado, ele pode ser de uma conversa, por exemplo, assim, lá na Câmara, de forma verbal, oralmente. Tem alguns pareceres que são dito verbal. Aí coloca na ata, naquele jeito que a gente já estudou. Na ata vai registrar o resumo dos principais acontecimentos na Câmara. Aí eles colocam lá que teve um parecer verbal, foi discutido em regime de urgência, certo? E por aí vai. Mas a regra geral é que o parecer tem que ser escrito. Como exceção, é que pode ser verbalmente. O artigo 129 ele traz a estrutura do parecer. São três partes principais. Tem um relatório, o voto do relator e o parecer da comissão, certo? São essas três partes que ele é dividido. Relatório. O que tem no relatório? A exposição detalhada no relatório de toda a matéria, explicando o que está sendo analisado, quais foram as emendas apresentadas e etc. O relatório é tudo aquilo que tem naquela proposição, certo? Que a gente já estudou o que é uma proposição na aula de proposições. Se você não viu esse vídeo, tem aqui no canal, olha a playlist proposições, tem um nome lá, proposições. E aí você assiste o vídeo que é uma proposição. Aqui a gente já está falando da votação de uma proposição, certo? Tem também um voto do relator. O relator ele opina, certo? Tem uma opinião assim objetiva do deputado responsável pela análise. Quem é responsável pela análise é justamente o relator. Ele analisa aquele projeto,
sugerindo se a matéria ela deve ser aprovada ou rejeitada, ou modificada, ou substituída. Lembrando que tem as emendas, que a gente já estudou na aula de emenda, na aula passada, que ela tem uma emenda que é modificativa, substitutiva, aglutinativa, tem vários tipos de emenda. Aí o relator ele diz se aquela proposição ela tem que ser modificada, se ela tem que ser substituída, se tem algum respaldo para analisar agora ou não, entendeu? E aí o relator ele que tem essa primeira análise. Depois, o parecer vai para a comissão. A comissão é todos os deputados que têm um determinado conhecimento em uma área específica. A conclusão final da comissão, ou seja, o resultado de tudo, indicando o nome dos deputados que votaram e seus respectivos votos, é feito, entendeu? E depois é mandado aí para a votação. E depois tem as disposições decorrentes. O que são as proposições decorrentes? Porque cada proposição ela pode deixar uma brecha, vamos dizer assim. E aí tem que ter umas novas proposições para dar mais, como é que eu posso dizer? Tem as brechas para fechar aquelas lacunas, porque, tipo assim, fez uma proposição de um projeto de lei, esse projeto de lei começou a tramitar, tramitou, aí viu que aquele ali não está funcionando. Aí coloca uma outra proposição para corrigir aquele erro, certo? Ó, quando o parecer ele sugere a criação de uma nova lei, por exemplo, uma resolução, um decreto, o texto dessa nova lei já deve vir formulado no parecer da primeira comissão de mérito e analisar também o assunto. Ou seja, quando tem uma emenda à Constituição, possa ser que daquela emenda surja um projeto de lei para ter uma lei específica daquele assunto, entendeu? De um determinado assunto pode surgir um outro. Tem que a Câmara ela tenta resolver problemas. Quando você tem um problema e você resolve aquele problema, pode surgir outro problema daquele problema, entendeu? E por isso tem que ter uma outra lei para corrigir aquilo. E aí vai, assim a sociedade vai vivendo. Agora vamos aqui para o artigo 130, falar do encaminhamento e correções de pareceres. Esse artigo ele define basicamente o fluxo dos pareceres após a aprovação das comissões. Remessa à mesa depois que a última comissão a quem o projeto foi distribuído emite seu parecer, todo o processo é enviado à mesa diretora da Câmara. Aí a mesa diretora tem essa competência de averiguar aqueles pareceres. Aí depois é devolvido para a comissão. O presidente da Câmara ele tem o poder de devolver o parecer à comissão se ele desrespeitar as regras regimentais, como por exemplo, se a comissão opinou sobre um assunto que não era de sua competência, ou seja, contrariando o artigo 155, quer dizer, o artigo 55. Então, o presidente pode vetar aquele parecer, certo? Ou seja, cada comissão é responsável por um determinado assunto. Não pode violar isso aí. Isso aí é uma regra primordial, uma regra de ouro aí da Câmara dos Deputados, ok? Bom, dito isso, vamos agora resolver questões. Se vocês entenderam o que são pareceres, vamos resolver aqui as questões. Questão número 1. De acordo com o artigo 129 do Regimento Interno, que estabelece as partes que compõem o parecer por escrito, assinala a alternativa que indica um elemento incorreto. Ele quer um incorreto, ok? Da estrutura do parecer. Vamos lá. Alternativa A. O relatório em que se fará exposição circunstanciada da matéria em exame. Pode ter um relatório no parecer? Sim, pode ter. Em relação ao parecer escrito. Tem o parecer verbal como exceção, mas a regra é que o parecer seja escrito. O parecer, ele apresenta o relatório? Apresenta. Então, a letra A está correta. Voto do relator. Tem o voto do relator nos parecer? Tem. Sim. Em termos objetivos? Exatamente. Com a sua opinião sobre a conveniência da aprovação ou rejeição da matéria. Isso mesmo, o relator, aquela pessoa que está responsável por dar aquela primeira análise daquele projeto de lei, daquela proposição, ele tem que fazer de forma objetiva e opinar se ela tem a conveniência de aprovação ou aquela matéria não tem nada a ver, ou seja, ela é rejeitada. Então,
Letra B também está correta. Alternativa C. Parecer da comissão com as conclusões destas e indicação de deputados votantes e respectivos votos. Então, tem o parecer da comissão? Tem. Depois do parecer do relator, a comissão ela é responsável por determinada ação. Tem a comissão da educação, a comissão de saúde, enfim. Aí ela dá o seu parecer com as conclusões desta, ou seja, da própria comissão, e indicando os deputados votantes e os respectivos votos, exatamente. Porque cada comissão tem seus deputados. Cada comissão tem a comissão permanente e temporária. A gente assistiu na aula de comissões. E aí, aquela comissão, no caso é a permanente, que vai dar um parecer normalmente, ela vai dar seus votos e aí vai mandar para a mesa para ver se tem alguma, como é que eu posso dizer, alguma coisa de errada ali naquele voto ou não. A mesa analisa, depois manda para o presidente aprova ou rejeita, ok? Então a alternativa C também está correta. Vamos à alternativa D. Declaração de voto. Declaração de voto, que é a manifestação de um deputado que votou com a maioria ou minoria. Não tem esse negócio de deputado que vota com a maioria e minoria. Isso aqui não tem nada a ver. Mas deseja justificar sua posição. Não. Não tem essa declaração de voto de maioria e minoria, tá, pessoal? Isso aqui não faz parte do parecer. Então, a alternativa D está incorreta. Alternativa E. Indicação da necessidade de dar-lhe substitutivo ou oferecer-lhe emenda, como parte do voto do relator. Tem a indicação? Tem a indicação, sim. Pode dar um voto para substituir aquela preposição ou oferecer-lhe também uma emenda? Tem essa possibilidade, certo? O parecer ela tem essa possibilidade, como parte do voto do relator. Isso mesmo, o relator, primeiro que vai analisar o relator. O relator olha, pode substituir aquele texto ou pode oferecer-lhe uma emenda. Então, a letra E também está correta. A única incorreta aqui é a alternativa D. Está aqui, ó. Não faz parte da tríplice obrigatória do parecer, isso aqui, ó. A declaração. Então, vamos aqui à segunda questão. Segunda questão. Sobre as regras gerais dos pareceres da comissão, assinala a alternativa correta. A comissão, ao emitir parecer, ela pode elaborar matérias de competência de outras comissões, isso aqui não tem nada a ver. Uma comissão é responsável por um determinado assunto, ela não pode entrar na outra comissão e dar pitaco. Basicamente é isso. Regra de ouro aqui da Câmara dos Deputados. Então a alternativa A está incorreta. Alternativa B. Nenhuma proposição será submetida à discussão e votação sem parecer escrito da comissão competente, exceto nos casos de urgência aprovada pelo plenário. Não é aprovada pelo plenário. O plenário não tem nada a ver aqui nos pareceres, certo? Quem aprova, geralmente, os casos de urgência, ou é o presidente ou a própria comissão. Ela tem urgência e faz verbalmente. Como é urgente aquele projeto, pode ser decidido verbalmente pela comissão. Um parecer de uma comissão ou do relator. O plenário não se mete aqui. Ok? Vamos para a alternativa C. Cada proposição apensada como vai junto várias proposições que tratam do mesmo tema, certo? Cada proposição apensada na forma regimental terá um parecer independente, não independente. Quando é apensado, galera, eles vão juntos para ser analisados de forma conjunta também, ó. Proposições apensada, apensada que vai junto, vai um colado no outro. Não olha independentemente, olha em conjunto, ok? Então a alternativa C também está errada. Vamos para a alternativa D. O parecer que contrarie as disposições regimentais, quando contraria as disposições regimentais, o que acontece? Deve ser devolvido, isso mesmo, deve ser devolvido à comissão. Está contrariando, a comissão tem que rever aquilo ali, tem que corrigir. O presidente da Câmara que faz isso, certo? Ó, o parecer que contraria as disposições regimentais deve ser devolvido à Câmara, à comissão? Isso, deve ser devolvido à comissão. Pelo presidente? Isso mesmo. Para ser reformulado, exatamente. Está errado aquela discussão sobre aquele parecer? Então, manda de novo para a comissão. Olha, você tem que ver isso aqui. Corrige isso aqui. O presidente é como se fosse um professor que vai mandar o aluno refazer a atividade. Entendeu? Basicamente é isso. Sua atividade aqui está errada. Olha só,
texto de lei aqui tem algumas inconsistências, por favor, faça de novo. Basicamente é assim que acontece. E aí a comissão vai lá e reformula aquele parecer, ok? Vamos lá para a alternativa E. O parecer, a emenda deve conter obrigatoriamente o relatório, não é obrigatoriamente. Obrigatoriamente aqui já mata a questão. O voto do relator e o parecer da comissão, não é obrigatoriamente nessa sequência. Pode ter uma urgência, aí o pessoal da comissão deve decidir oralmente. Tem as exceções também, ok? Então, ficamos aqui com a alternativa D como sendo o nosso gabarito da questão. Tem um parecer da emenda também, pessoal, que também, ó, essa questão aqui, ó, tem um parecer da emenda que dispensa o relatório, certo? Vamos aqui à terceira questão. O projeto de lei, ou seja, PL, número 123/2025, de autoria do deputado X, que dispõe sobre a criação de um programa de incentivo à agricultura familiar, foi distribuído para análise de 3 comissões: a Comissão da Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, a Comissão de Finanças e Tributação e a Comissão de Contribuição e Justiça e Cidadania, CCJC. Foi distribuído para essas comissões, certo? O relator da CAPARDR, no caso, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, ao elaborar seu parecer de mérito, inclui em seu relatório e voto uma análise aprofundada dos aspectos jurídicos e financeiros da proposição. Ou seja, entrou aqui na competência da CCJC, certo? Quem olha os aspectos jurídicos e financeiros é essa comissão aqui, ó. E essa comissão aqui, ó. Aspecto financeiro, quem olha é essa comissão de finanças, certo? Finanças e tributação. E o aspecto jurídico, quem olha é essa daqui. Aí, o que é que essa comissão aqui fez? De Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Ela elaborou um parecer de mérito já, incluindo nesses aspectos jurídico e financeiro. Será que está certo isso aí? À luz do artigo 126, parágrafo único do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assinar a alternativa correta sobre a conduta do relator e o parecer da CAPADR, ou seja, Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural. Vamos ver o que ela fez. Olha só. A conduta do relator está correta, pois o parecer deve ser o mais completo possível, abordando todos os ângulos da matéria para subsidiar o plenário. Alternativa B. O parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural está incorreto, pois a comissão deve cingir-se é restringir a matéria de sua exclusiva competência, ou seja, o mérito agrícola, cabendo a outras comissões, como a CFT, no caso a Comissão Financeira e Tributação, e a CCJC, que é a comissão mais importante, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, as análises financeira e jurídica, respectivamente. Alternativa C. O presidente da Câmara deve desenvolver o parecer da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural para reformulação, pois ele contraria disposições regimentais sobre a competência temática das comissões. Alternativa D. Apenas o voto do relator deve cingir-se, ou seja, restringir a matéria de competência da comissão. O relator ele pode ser mais abrangente, desde que o parecer final da comissão comissão se restringe a seu tema. A alternativa é a CPADR, a Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, é a primeira comissão a analisar o mérito. Portanto, ela pode abordar todos os aspectos e as demais comissões apenas complementarão a análise. E aí, pessoal, qual alternativa está correta? Isso aqui é uma questão um pouco mais complexa, um pouco mais elaborada, mas dá para resolver tranquilamente. Diga aí nos comentários qual alternativa está de acordo aqui com essa questão. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha aí, se inscreve no canal para ajudar nós. E é isso, pessoal. Continue estudando que depois vai ter mais aulas sobre esse assunto.